Isso tudo é a graça maravilhosa que o Senhor Jesus, né, nos dispensou, né? Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How can my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful grace of Jesus, reaching out to the lost. By it I have been pardoned, ransomed at such a cost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Amém. Os irmãos podem se assentar. O irmão Ramon dará os avisos da obra missionária. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu não combinei nada com o Juninho, mas é o mesmo Espírito, né? Então é Deus que move os nossos corações. Por acaso, não por acaso então, né? Já que foi Deus, vou conversar com os irmãos sobre os desafios do nosso século. Estava ali bisbilhotando alguns sites missionários e achei muito interessante o que esse camarada falou. Ele é o Homero. Deixa eu ver a luzinha. Aqui. Homero de Chagas. Ele trabalha com portas abertas e ele teve alguns ministérios, ele coordena também. E achei legal porque ele fez os desafios para o nosso século, que já vem mudando do que os outros missionários tinham anteriormente, né? Ele citou 6 desafios para nós orarmos, meditarmos e sermos desafiados. E aqui eu vou passar com os irmãos, né? O primeiro é o desafio de pregar nas regiões menos evangelizadas do mundo. O desafio de pregar o evangelho para crianças, uma coisa interessante. O desafio de capacitar a igreja já existente. O desafio do rápido avanço do islamismo no mundo. E o desafio da tradução da Bíblia. E o desafio da perseguição à fé cristã. Hoje eu vou falar sobre esses dois temas, embora cada um deles daria só um momento missionário por si, mas a gente vai fazer de forma resumida e acho que já vai dar para entender. Primeiro desafio, que é pregar onde não há o evangelho. A maioria dos irmãos que se envolvem com missões ou que são já estão há muito tempo na igreja, conhecem a famosa janela 1040, né? Que fica entre esses dois meridianos, agora não lembro. É para geografia e depois me reprova. Mas enfim, é isso aqui. E são esses países, né? Esses países eram conhecidos, né, até o século passado, se a gente pode falar, como os menos evangelizados do mundo, né? E o missionário citou o grande progresso na janela 1040, né, que aconteceu principalmente na África, na China e na Índia, né, onde por muitos missionários enviados, né, foram muitos missionários enviados para lá, né, então como que o quadro foi mudando, e hoje a gente vê frutos, né, temos colhido fruto disso, né, por graça, né, porque Deus foi bondoso. Só que agora existe um novo desafio, já não é bem só a janela 1040, né,
o foco agora mudou na Ásia, que é toda essa região aqui, né? Porque você vê que a China, por exemplo, ela deixou de ser um país fechado, né? E a gente vai falar um pouco, talvez mais para frente, mas a estimativa é que eles já tenham 100 milhões de cristãos, né? Então já são mais que nós, na verdade, no Brasil. A Índia, mesma coisa, né? A África, apesar do avanço do islamismo, já existe muitos cristãos, como a gente viu. Vocês irmãos lembram da Nigéria? Ela está aqui, né? Aqui, desculpa. Essa aqui mesmo, né? Ela é um país já também metade cristão e metade islâmico. Então houve um crescimento na África também. Mas persiste em alguns países aqui, e você vê que não é só o islamismo que é contra, mas também o budismo, aqui não dá para ver, lógico, mas dessa cor aqui é o budismo, inclusive países de primeiro mundo, como o Japão, totalmente avessos ao evangelho, né? E ainda permanece como um desafio. A Ásia é um desafio por si só, porque ela concentra 60% da população do mundo. 4 bilhões de pessoas moram nessa região. 85% dos não cristãos vivem nessa região. Olha quantas pessoas. 50% da população asiática tem menos de 20 anos. É uma coisa que eu vou comentar mais para frente. 60% dos muçulmanos do mundo vivem nessa região. E milhares morrem sem nunca terem ouvido de Cristo. Então esse é um grande desafio, a Ásia. A Ásia é uma região que a gente ainda... E eu pude perceber um pouco isso quando eu e a Michelle estivemos fora no país, como as pessoas não têm a menor ideia de quem é Cristo, né? Quando a gente vê estrangeiros vindo dessa região, eles não sabem. Não sabem o que... Às vezes até o Natal, às vezes até conversei com o Dorian, é uma coisa que chama a atenção. Mas o que é o Natal? Por que os cristãos comemoram o Natal, né? Não sabem quem é Cristo, né? Então isso é um grande desafio, a Ásia. O evangelho para as crianças é o segundo desafio. Muito interessante, eu achei, é uma coisa que eu não sabia, espero que os irmãos também apreciem isso. A nova realidade já não é mais a janela 1040, é a janela 414. O que isso significa? São crianças de 4 a 14 anos. Né? Então, fala que o desafio passa de ser geográfico, quer dizer, de localidade, para ser demográfico. Crianças, né? É o grande desafio. Ainda poucas missões específicas para crianças. A gente se concentra, às vezes, em fazer, mandar missionários, tudo, mas não existe muitas missões específicas para crianças. Eu ouvi falar de algumas, mas, de fato, a gente ainda não tem tantos missionários envolvidos exclusivamente com crianças. Na nossa igreja, felizmente, a gente tem a Dani, né, que está ali representando a gente nesse ministério com crianças. E isso é um dado interessante, eu achei fantástico, né? Pesquisas apontam que aproximadamente 80% dos cristãos adultos aceitaram a Cristo quando criança, né? Olha que desperdício, né, que a gente não tem procurado. Eles consideram que a falta de pregação às crianças é provavelmente um dos maiores potenciais desperdiçados na obra missionária. E nós podemos olhar para nós mesmos e ver que uma grande parte dessa igreja mesmo aceitou a Cristo quando criança, né? Então, é interessante, a gente não... Eu pelo menos não pensava nisso, né? Mas é verdade. Então a gente tem esse desafio também de... Para nós mesmo, agora já não é mais geográfico, né? É demográfico. Então, para nós aqui em Barretos, né? Para a nossa igreja, né? Fica esse desafio também. Terceiro assunto, igreja... como manter as igrejas que estão, né, crescendo, né? E quem que vai cuidar delas, né? Mas esse é um tema que eu vou deixar para o próximo primeiro domingo do mês. Amém? Então, a gente poderia ter esse momento, já que a gente tem um momento missionário aqui, de orar por esses dois desafios, né? Pela Ásia e pelo evangelho com as crianças. Eu gostaria de dar a oportunidade para alguém fazer essa oração. O capítulo 20, o verso 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecerem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te dará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar essa noite. Pai bendito, nós te louvamos e te bendizemos essa noite. Obrigado porque nós já podemos louvar ao Senhor, que o seu grande amor nunca cessa. Obrigado, Senhor, porque nós podemos cantar maravilhosa graça. E que graça maravilhosa. Obrigado por esse domingo. Ó Deus, que nós possamos glorificar seu santo nome através das nossas vidas. Nós já cultuamos a Ti com as nossas músicas, os nossos louvores entoados a Ti através da música, mas agora nós o adoramos com a sua palavra sendo exposta. Pai bendito, me ajude. Por graça, Pai, usa-me apenas como instrumento em suas mãos. Eu suplico a Ti, para que a sua igreja seja edificada e o seu nome seja exaltado sempre, sempre. É o que nós te pedimos, papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Um tema que salta ao texto, ao eu poder ler e poder meditar sobre a lei, seria um jugo impossível de levar. E nós vamos ver no decorrer da mensagem isso. O fato é que a lei e a graça, ela não pode ser perfeitamente compreendida por nós. Nós temos algumas dificuldades quanto a esse assunto. E isso pode nos levar a confundir a graça maravilhosa de Deus com a lei de Deus. Isso traz alguns problemas àqueles que confundem isso, graça com lei. As santas exigências de Deus, porque aqui nós vamos ver aquilo que a lei exige e a lei foi dada por Deus, elas acabam ficando sem respostas. E a necessidade do pecador sem solução. Se você não compreender isso, isso vai acontecer. A santa exigência de Deus vai ficar sem resposta e a sua necessidade como pecador vai permanecer sem solução. São duas coisas distintas, tal qual pode ser distintas, a lei e a graça. Mas ainda assim há pessoas que confundem a lei com a graça, muito mais fora do nosso meio. Na igreja romana, muito se é falado sobre a lei, em fazer para adquirir.
A lei mostra aquilo que o homem deveria ser. A lei mostra aquilo que nós deveríamos ser e aquilo que nós deveríamos fazer. Mas a lei, a graça, aliás, demonstra quem Deus é. A lei mostra quem nós deveríamos ser, a graça mostra quem Deus é. Embora a graça, a lei não deixa de estar debaixo da graça de Deus. Porque é uma demonstração da graça de Deus. Como assim? A lei, ela mostra aquilo que o homem deveria ser. A graça mostra quem Deus é. A lei faz o seu gracioso, ou seja, faz parte daquele plano magnífico de Deus em nos salvarmos. A lei faz parte desse plano de Deus gracioso em nos salvar. Ele usou a lei para isso também, dentro dos seus planos. Em Gálatas 3:24, você não precisa ir lá, mas Paulo vai falar aos Gálatas de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que fôssemos justificados. Então, por graça, Deus usou a lei como tutor para nos conduzir a Cristo. Então, sou salvo pela lei? Não, sou salvo pela graça, somente pela graça. Alguns podem chamar a lei da expressão do pensamento de Deus. Você pode falar, não, a lei é a expressão do pensamento de Deus. Seria correto essa linha de pensamento, esse raciocínio? Essa definição, ela é falha, ela é inexata, ela deixa a desejar. E por quê? Se nós considerarmos a lei como a expressão daquilo que o homem deveria ser, talvez você estivesse mais perto da verdade. A lei é a expressão do que o homem deveria ser. Talvez nós estivéssemos mais perto da verdade. Mas se eu considerar aquilo que nós lemos aqui, se eu considerar os 10 mandamentos como pensamento de Deus, como a expressão dos pensamentos apenas de Deus, nós perguntamos: não há nada mais no pensamento de Deus a não ser fará isso e não farás isso? Será que Deus se resume nisso? Fará isso e não fará aquilo? Se você coloca essa expressão apenas como pensamento de Deus, nós aprendemos hoje pela manhã que nós fazemos um Deus caricatura. Quando você exalta muita parte de uma pessoa, se você só fala da orelha dela, o cartunista ele vai fazer aquela orelhona, ou aquele narizão. Você não está definindo a Deus. Por quê? O fará isso somente, o fará aquilo, ou não fará aquilo, não há graça e nem misericórdia nisso. Isso não define propriamente ou a totalidade de quem é o nosso Deus. Então, os 10 mandamentos não servem apenas como uma expressão daquilo que Deus é. Agora, bendito seja Deus que há muito mais em nosso Deus do que os 10 mandamentos. Há muito mais do que os 10 mandamentos podem expressar aqui no Monte Fumegante, qual nós vimos a semana passada. Deus se apresenta de uma forma aterrorizadora, né? Ou aterrorizadora, é melhor essa palavra definida, ou o povo estremece, Moisés tem medo, o autor de Hebreus fala que Moisés teve medo. Deus se apresenta, Ele traz a sua lei, mas Ele não é só isso. Se quero saber sobre Deus, se você quer conhecer o seu Deus, não apenas a caricatura do seu Deus, ou parte do seu Deus, ou um Deus distorcido, você não deve ficar simplesmente ou só focalizado na lei.
Isso não define a totalidade do nosso Deus. Se você quer saber mais sobre Deus, você deve olhar para Cristo. Olhe para Cristo. Por quê? Paulo responde: porque nele habita corporalmente, não parte, não alguma coisa, mas toda. Nele quem? Em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, de Deus. Então, olhando para mim, quem vê a mim, vê o Pai. Quer conhecer verdadeiramente a Deus? Vá em Cristo. Não vá somente na lei. A lei, ela é boa, ela é santa, nós já vamos ver isso, mas a pessoa que vive somente pela lei, esse não é o verdadeiro cristianismo. Em João 1,17, a palavra de Deus fala: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio através de quem? Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Se nós olharmos somente para a lei, nós não veremos com clareza, não vai ficar bem definido o caráter de Deus. Você não vai encontrar ali misericórdia, você não vai encontrar ali graça. Não tem como. Hebreus 10, 28 diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. No monte, na lei, você não encontra misericórdia. O autor de Hebreus fala: quebrantando alguém a lei de Moisés, quebrou a lei, morre porque sem misericórdia. Não há misericórdia. Então você não encontra misericórdia na lei. Em Levítico 18:5, e Paulo repetindo isso em Romanos 10:5, ele fala: o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Então faz o quê? O homem que cumprir a lei vai viver. Então eu faço e recebo. Se eu faço e recebo, já não é graça, é salário. Deuteronômio 27:26, Gálatas 3:10. Não precisa ir lá, vamos continuar para não perder o raciocínio. A palavra de Deus diz assim: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Amados, nada disso é graça e nada disso é misericórdia. Maldito todo aquele que não permanece na lei, é maldito. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei, no livro da lei, para fazê-las. Nada disso era graça e misericórdia, você não enxerga isso. O Monte Sinai não é o lugar para você encontrar tal coisa. Deus ali, Jeová, Ele se revelou ali em majestade terrível. Ali não é lugar para você encontrar, naquela obscuridade, trevas, tempestades, trovões, relâmpagos. Você não vai encontrar ali. Nós vivemos na dispensação da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós vivemos na era da graça. Esse quadro, ele é terrível, esse quadro terrível, ele não acompanha os que estão em Cristo. Não acompanha. Porque Deus nos vê perfeitos em Cristo. Deus nos enxerga em Cristo. Mas ao pecador, sem Cristo, essa é a sua terrível situação. A santidade de Deus não permite que o pecador chegue até Deus. Aquele quadro ali é o quadro do pecador sem Deus. Um Deus temível e terrível, a qual você não chega a Ele, a não ser que haja um mediador, e nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, o homem pecador sem Cristo, isso deve estremecê-lo, ele deve ter medo quanto a isso. Se o Espírito Santo convence da sua situação.
Na lei, Deus declara que o homem deveria ser, e pronuncia maldição se ele não for. Então Deus pega e mostra: olha, vocês deveriam ser assim. A grande questão é que quando o homem examina a lei, quando você vai ver o que a lei diz, você vai descobrir que é precisamente, ou que você é precisamente aquilo que a lei condena. Quando você vai na lei, você vai descobrir que você é precisamente aquilo que a lei diz que você é. Eu me lembro um videozinho de uns missionários que foram numa tribo e eles foram expondo a palavra de Deus desde Gênesis até chegar em Cristo. Mas quando eles chegaram em Sodoma e Gomorra, primeiro eles aprenderam a cultura, a língua, e foram depois por quadro ensinando, né? Quando chegou em Sodoma e Gomorra, depois deles ensinarem isso, alguns líderes da tribo procurou os missionários e falou: nós estamos numa enrascada, nosso povo está numa enrascada, porque tudo aquilo que você falou que o povo de Sodoma e Gomorra fazia, nós fazemos também, e vai descer fogo do céu e vai consumir a nossa tribo. Eles se enxergaram ali, eles se enxergaram. Então, quando o homem ele examina à luz da lei, ele descobre que a lei a condena. Esse sou eu. Então, como pode um homem, como que alguém pode pensar que vai obter vida através da lei? Se é algo que te condena, como que ainda existem algumas pessoas que acham que vai conseguir? A lei propõe a vida e a justiça como prêmio para quem guardá-la, mas mostra desde o primeiro momento que nós encontramos num estado de morte e iniquidade. Então ela fala: olha, para cumprir a lei, você precisa daquilo que a lei propõe te dar no final. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cumprir a lei? Como que eu vou ganhar vida se eu não tenho vida para cumprir? Como? Para cumprir a lei, você precisa daquilo que a lei propõe. A lei diz: você é maldito e você não pode me cumprir. Ela vem com a sua exigência e fala: você não pode. Eu posso te justificar caso você cumpra a minha exigência. Eu posso te dar vida, posso te justificar caso você cumpra, caso você vença. É o que a lei diz. Eu tentei ilustrar de algumas formas, e algo que talvez ajuda a elucidar. Imagine um desafio de uma corrida de carro. Imagine que a lei te desafie você a correr de carro. Mas a questão é que você não sabe dirigir, então você já tem um problema. Você não sabe dirigir. Mas digamos que alguém ali conhece toda a lei e ele sabe dirigir. Fala: não, mas eu aceito o desafio e eu vou cumprir a lei, eu vou fazer. Então tá bom, está aí o carro. Ele conhece a lei, ele fala: eu vou fazer. Mas aí ele descobre que o carro não tem combustível, porque o combustível você vai receber só lá no final. Você não tem poder para cumprir a lei. É basicamente isso. Você não tem poder para cumprir a lei. Agora, nós sabemos que esse poder é o Espírito Santo, é ali em Cristo Jesus. Então o que você faz? Porque nós estamos em uma enrascada. Aí você tem um problema, porque você não pode cumprir, e aquilo que você precisa está no final dessa corrida. E você ou não sabe nada, ou você não tem poder, você não tem combustível. Agora, você vai então, você clama a Deus, você fala: eu estou numa enrascada, eu não posso cumprir a lei, o que eu faço? Eu vou clamar a Deus. E aí, o que Deus faz?
Será que ele te ensina a dirigir? Ele vai falar assim: olha, decore os 10 mandamentos. Será que seria isso que Deus vai fazer? Decore os 10 mandamentos, a exigência da lei, e pratique. Você consegue, você nasceu vencedor, você vai conseguir cumprir a lei. Será que é isso que Deus responde? Será que Ele manda um carro novo com um pouco de combustível? Vamos ali driblar a lei. Você não precisa cumprir tudo, cumpra uma parte e já está bom. Será que Ele faria isso? Não, não foi isso que Deus fez, jamais Ele faria isso. Nessa ilustração, Deus manda o seu Filho como o piloto, com o melhor carro que já existiu, com o tanque cheio. Ele vem e ele vence a lei, ele cumpre a lei. É isso que ele faz. Ele vem e cumpre. O Filho vem e ele resolve um problema que você nunca vai ser capaz de resolver. Ele aceita as exigências da lei, corre e vence e morre no final. Ele veio, cumpriu a lei, as exigências da lei e morreu no final. A gente já vai ter sentido no que eu estou falando. Deus, Ele resolve aquilo que nós não poderíamos resolver. Ele não eliminou a lei. Você orou, clamou, Ele não eliminou a lei. Mateus 5,17 diz: não pensem que vim abolir a lei. Eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Jesus fala: eu vim fazer aquilo que vocês não são capazes de fazer. Ele não transgrediu a lei, ele cumpriu toda a lei. E a lei foi posta por Deus. Ele veio e cumpriu a lei, e a lei, quem pôs a lei foi Deus. Por isso que ela é santa, boa e justa. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 7, o verso 12. Então o problema não está na lei. O problema não está na lei. E Paulo ele já vai perceber que às vezes quando ele vem falando da lei, algumas pessoas podem falar: nossa, mas a lei é ruim. E ele vai falar: não, a lei não é ruim, ruim é você. Ruim sou eu. O problema não está na lei, o problema está em mim. E não poder cumprir os 10 mandamentos ou os demais mandamentos. O que fazer então? Porque a lei não foi abolida. Êxodo 20 está na sua Bíblia. E é para você cumprir. Não foi abolida. O que fazer então? Ela está como um espelho mostrando quem você é. E o problema não é o espelho. O problema é o que o espelho reflete. É o que ele está mostrando quem você é. Então você vai, olha para o espelho, é colocado o espelho diante de você. Por isso que Paulo declara lá em Romanos 3:20: nenhuma carne, nenhuma, será justificada diante dele pelas obras da lei. Paulo fala: você não vai se tornar justo diante de Deus, cumprindo os 10 mandamentos, 20, 365, um por dia. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Aí ele fala: pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo fala: a lei é um espelho que vem e é colocado diante de você, e você vai conhecer a sua situação. E algumas pessoas acham que pode. E essa pessoa ela pode continuar tentando, e ela continua sendo maldita. Agora é uma maldita que está frustrada porque não consegue fazer aquilo que o espelho mostra. Então o conhecimento deixa ela frustrada. Ela fala: eu não consigo. E não vai conseguir. A justificação, ela não vem através da lei. O que eu posso fazer então? O que eu devo fazer? Você pode, pelo poder do Espírito Santo, ouvir o que a Escritura diz a respeito do assunto.
E Paulo vai falar lá em Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você quer viver? Não é pela lei. O justo viverá pela fé, não é pela lei. Fé em quê? Fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus. Devemos crer que Deus enviou o seu Filho para cumprir, para fazer aquilo que você jamais, nunca conseguiria fazer. Aquilo que eu não poderia fazer. Aquilo que você soube que não poderia fazer, porque Deus mostrou para você através da lei. Você só sabe que você não pode porque Deus mostrou. Jesus veio e Ele cumpriu todas as exigências da lei. A lei é isso aqui. Jesus falou, eu cumpro. Ele veio e cumpriu todas as exigências de Deus, nós podemos dizer. Porque a lei, foi Deus quem colocou a lei. É muito mais do que uma corrida automobilística com uma morte no final. Mas se pudéssemos fazer disso algo para nos ilustrar, uma ilustração, se fosse como uma corrida, que Jesus vem e resolve o problema, e Ele morre no fim, você logo veria Ele ressurreto, aparecendo com o carro e falando, venha, quer uma carona? Quer parar de tentar o que você está fazendo? E venha comigo, que eu vou te levar, eu cumpri toda a lei, eu posso te ajudar a levar aonde você jamais conseguirá ir, jamais. Confie em mim, eu te levarei ao Pai. Isso seria uma ilustração que talvez elucidasse isso. A verdade é que, como nos ensina o apóstolo, a lei veio para que a ofensa abundasse. A lei veio para que mostrasse o quanto nós ofendemos ao nosso Deus. Isso mostra o verdadeiro caráter e objetivo da lei. Romanos 7,13 diz: a lei veio a propósito para que o pecado fosse excessivamente maligno. Se você pergunta para Paulo, qual é o propósito? Ele vai falar: o propósito para que o pecado fizesse excessivamente maligno. A lei vem e mostra como espelho quem você é, quem nós somos. É isso que ela faz. Era em um certo sentido como um espelho perfeito. O espelho não vai mostrar algo distorcido. Às vezes algumas pessoas esperam que o espelho mostre você um pouquinho mais fino ou um pouquinho mais largo, não é? Não é aqueles espelhos ilusórios, é um espelho perfeito. É um espelho perfeito, enviado para revelar ao homem o seu desarranjo moral. Se colocar um espelho diante de você e o seu vestuário estiver desarranjado, o espelho mostra o que está errado, mas o espelho não arruma o que está errado. Consegue entender a função da lei? Ela não vai fazer nada por você, ela não vai te salvar, ela não vai te justificar, ela não vai te colocar diante de Deus. Não adianta você querer cumprir os mandamentos e achar que isso vai te colocar diante de Deus. A lei, ela vai mostrar o seu problema. O espelho mostra o desajuste, mas ele não faz nada para você. Se você fizer descer sobre um muro tortuoso, um prumo, o prumo mostra a tortuosidade do muro, mas o prumo não conserta o muro. Mais um exemplo: se eu sair numa noite escura com uma lanterna, e a lanterna ela vai mostrar os obstáculos, vai mostrar o buraco, o abismo com espinhos, ela mostra o caminho, ela mostra as dificuldades que tem no caminho. A lei faz isso, mostra o caminho, as dificuldades, mas não resolve o problema do caminho. A lei não faz isso, não faz. Além disso,
o espelho, o prumo e a luz, não criou os males que ele revela. É um absurdo você querer condenar a lei. Seria você pegar a sua lanterna, a hora que você iluminou e ver aquele buraco no seu caminho, vai cair lá embaixo, no mar, um abismo, tem espinhos, e você começar a bater a lanterna e falar: nossa, mas que tranqueira de lanterna, fui comprar no R$1,99, olha o que ela está me mostrando. É um absurdo. Seria o que você fizesse se você condenasse a lei. Ela está fazendo o propósito dela. O propósito da lanterna é mostrar. É mostrar. Não foi ela quem criou esse problema. Não foi a lanterna quem criou o problema. Não foi a lei quem o criou. Então, o espelho, o prumo e a luz não criam os males que revelam distintamente. Nem os criam, não afastam, apenas o revela. O mesmo acontece com a lei. A lei não criou o mal que está dentro do seu coração. Não criou o mal que está dentro do meu coração. Não criou o mal que está no coração do homem. Nem tampouco tira. Ela revela o que está no seu coração com exatidão, com precisão. É um espelho exato, vai mostrar quem eu sou. Infalível exatidão, ela vai cumprir, ela vai mostrar quem eu sou. E aí Paulo, ele vai fazer uma pergunta em Romanos 7,7. Ele vai falar: então, mediante a isso, o que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ele fala: a lei não é o pecado, mas você não conhece o pecado se não for a lei. Não tem jeito. Porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Paulo está falando isso em Romanos 7,7, citando o que nós acabamos de ler, Êxodo capítulo 20. A lei vem e diz para você não cobiçar. Não cobiçarás. O apóstolo não diz que não teria tido concupiscência, mas apenas que não teria conhecido. Ele não está falando: olha, você não teria concupiscência se não fosse a lei. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: você já tinha isso, você só não sabia que você não tinha esse problema. O apóstolo, ele vai dizer isso. A concupiscência já existia, ela estava lá, estava bem no seu coração, lá na parte mais obscura. Até que a lei, ali sobre a lei, sobre a luz do nosso Deus onipotente, vem e adentra o seu coração num foco de luz e mostra o que havia de mal lá dentro. Aquilo que você não enxergaria se a lei não mostrasse. Você não tinha como ver isso, não havia conhecimento. Assim como um homem num quarto escuro, ele pode estar rodeado de poeira e de confusão. Ele pode estar num quarto escuro e ele não consegue ver nada daquilo que está na escuridão. Mas se você abrir ali uma brechinha da porta ou da janela e os raios do sol penetrarem, logo você vai distinguir imediatamente tudo. Você já viu quando bate o sol assim, você vê aquele facho de poeira que você não via? A luz faz isso. A luz não trouxe a poeira não veio com o sol. Olha, veio o sol trazendo a poeira de novo. Fecha aí. O sol revelou a poeira que você já respirava, que era o seu meio. A lei faz isso, ela mostra quem você é. Não são os raios do sol que formam o pó, certamente que não. O pó encontra-se ali. O sol apenas detectou e revelou. Por isso que Romanos 5,13 diz assim: pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Paulo fala: antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existia a lei.
Então o pecado já estava lá, a lei veio e revelou. Isso é apenas uma simples ilustração do efeito da lei. Ou seja, ela vem, julga o caráter e a condição do homem, julga o pecador e o encerra debaixo da maldição. Vem para julgar e fazer aquilo que a lei ela é apta a fazer. Ela amaldiçoa se você não fizer o que ela diz que você deve fazer, ou se você não ser aquilo que ela diz que você deve ser. Então é, portanto, impossível que alguém possa dizer que consiga obter vida. Como que alguém vai dizer? Obter a justificação por meio daquilo que amaldiçoa. Como que alguém pode crer que vai obter vida? Como que alguém pode crer que vai ser justificado pelas obras da lei por aquilo que está amaldiçoando? Como? A menos que a condição do pecador ou o caráter da lei seja modificado. Qual dos dois será que vai modificar? Você tem a lei e você tem o pecador. A não ser que um dos dois ceda, ou você vai mudar a lei, ou o pecador, a menos que isso mude, a lei não pode fazer nada mais a não ser amaldiçoá-lo. Para isso que ela foi feita. A lei não perdoa as fraquezas, não reconhece obediência sincera, embora perfeita. Ela não vai perdoar as suas fraquezas. Por isso que, se o pecador pudesse obter vida pela lei, ela não seria perfeita, ou então ele não seria pecador. De duas uma. Se ele acha que ele pode obter vida através da lei, ela não seria lei, ou ele não seria pecador. Por isso que Paulo fala: nenhuma carne pode ser justificada diante da lei. É isso que ele fala em Romanos 3:20. A lei diz: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Ela vem e diz isso. O próprio fato de dizer que isso é proibido, só o fato da lei chegar e dizer que isso é proibido, mostra que homicídio faz parte da minha natureza e da minha condição. Quando ela fala não matarás, só o fato dela dizer, não havia necessidade de me proibir de uma coisa que eu não teria condição de fazer, ou inclinação para fazer. Não havia necessidade de falar para mim: não matarás, se eu não matasse, não roubarás, se eu não roubasse. Então a lei já vem e já mostra a sua condição. Você é capaz de fazer isso. Nós somos, se não for a graça infinita do nosso Deus em trabalhar conosco. Não havia necessidade de proibir, porém a revelação da vontade de Deus quanto ao que deveria ser mostra a tendência da minha vontade para ser aquilo que não devo. Deus vem, Ele mostra aquilo que eu deveria ser. No Ele mostrar, mostra a minha tendência em fazer aquilo que eu não deveria fazer. Nós não somos justificados pela lei. Muitos, contudo, admitem que podem obter vida pela lei. Mas, aliás, eles falam: não, tudo bem, nós não podemos obter vida pela lei. Está certo, Paulo está certo. Mas eles sustentam que a lei deve ser, então, a regra de vida deles. Tá, tudo bem, eu não posso obter vida, mas eu posso ali seguir a lei. Mas o apóstolo Paulo, ele vai declarar em Gálatas 3:10: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da lei, estão debaixo da maldição. Se o cristão está debaixo da lei, então ele está exposto necessariamente à maldição. A lei tem apenas uma pergunta a fazer o homem, uma pergunta direta, uma pergunta solene. Ela vai chegar e vai perguntar para você: és tu quem você deveria ser? E se a sua resposta é negativa, ela o amaldiçoa. É isso. És tu? Ela é inflexível. Na sua pureza, na sua majestade, ela é severa. E ela não aceita nada mais do que uma obediência perfeita. Não existe meia obediência.
Não existe obediência parcial. Obediência parcial é desobediência. Então ela é exigente. Qual é o homem regenerado ou não que pode tentar obedecer dessa forma, precisamente? Alguém dirá, nós temos a perfeição em Cristo. Sim, sem dúvida, mas não é pela lei, é pela graça. Não é pela lei que você tem a perfeição em Cristo. Eu sou igual a Cristo porque eu obedeço a lei. Não, se você pode algo, se você produz um fruto, chamado fruto do Espírito, não é seu, é do Espírito, para que nenhuma carne possa se gloriar diante de Deus. Não podemos de nenhuma maneira confundir essas dispensações. A Escritura ensina-nos claramente que não somos justificados pela lei, nem é a lei nossa regra de vida. Aquilo que só pode amaldiçoar nunca poderá justificar, e aquilo que só pode matar nunca poderá ser uma regra de fé. Não tem como. E eu termino com o título: um jugo impossível de levar. Vamos lá em Atos 15, vamos terminar com esse texto. Em Atos 15, o capítulo 15 do livro de Atos vai mostrar como que o Espírito Santo respondeu à tentativa que alguns pretendiam fazer para que os crentes vivessem sobre a lei como regra de vida. Era isso que estava acontecendo aqui. Atos 15, 5 vai dizer assim: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem o quê? A lei de Moisés. Então, chegaram lá, vocês têm que guardar a lei. Agora vamos ver o assunto, como que ele foi resolvido pelo Espírito Santo, ou seja, a voz unânime dos 12 e de toda a igreja em resposta. No 15:7 você vai ler: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: homens e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios, coloque o seu nome aí, eu, Dorian, gentil, para que o Dorian ouvisse da minha boca o evangelho, a palavra do evangelho, e crescem. O que Pedro está falando que a Igreja Batista Ebenezer, ou qualquer um que ouvir essa mensagem, o que Pedro gostaria que nós ouvíssemos? As exigências da lei, a maldição da lei de Moisés? Não, não, não e não. Bendito seja Deus que não era essa mensagem. Não era essa mensagem que Deus queria fazer chegar ao ouvido dos pecadores. Não era essa mensagem. Ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Entendemos assim que aqueles fariseus não eram portadores das boas novas, nem anunciadores da paz. Os seus pés não eram formosos, eles não levavam o evangelho, eles queriam levar aquelas pessoas ao legalismo, queriam levar aquelas pessoas à lei. A igreja se levantou, os apóstolos se levantaram e falou: não, vocês estão ruindo um dos pilares, que é a graça. Vocês não podem fazer isso. No 15:10, agora pois, continua os apóstolos dizendo: agora pois, por que tentais a Deus? Você está tentando a Deus quando você faz isso, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, e ele fala, nem nós podemos levar. Entende o título? Quando eu cheguei aqui eu falei, é isso, um jugo impossível de levar, você não consegue. É Jesus Cristo. Os apóstolos falam: por que vocês querem pôr esse peso que nem vocês, nem nós, nossos pais, não conseguiram levar? Antes, pelo contrário, não é? Esta linguagem era grave e forte. Deus não queria pôr um jugo sobre nós, não queria colocar sobre nós esse jugo daqueles que seriam libertos do evangelho da paz. Antes, pelo contrário, desejava exortá-la a permanecerem na liberdade de Cristo e não se meterem outra vez debaixo do jugo da servidão. É que Paulo fala em Gálatas 5:1: estais, pois, firme na liberdade, com que Cristo vos libertou, e não vos tornei a colocar debaixo do jugo da servidão. Os apóstolos entendiam que eles não poderiam pegar aqueles que haviam convertido, aqueles a qual Deus havia recebido no seu seio de amor,
que nós lemos na semana passada, lá no Monte Sião, a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu. Hebreus 12 vai dizer isso. Ele tiraria você desse quadro. Os apóstolos entendiam que os fariseus estavam tirando você disso, estavam enviando lá para a escuridão, as trevas, as tempestades. Hebreus 12, 18, eles não fariam isso. Como somos salvos da treva, ou da tempestade causada pelo próprio Deus? Pedro responde no verso 11: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. O que eles queriam? A lei. Pedro fala, não, é a graça, como eles também. E aí continua, então toda a multidão se calou. Toda a multidão se calou. Que nós possamos dizer como Paulo em Romanos 5, 1 e 2, que inicia: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz para com Deus, por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual temos entrada pela fé a essa graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ensinar outra coisa, além disso, nós aprendemos que é tentar o nosso Deus. Esses fariseus estavam subvertendo e a fé cristã, os fundamentos da fé cristã. E muitos podem estar fazendo isso hoje. O que nós temos hoje na Escritura é suficiente para provar que a intenção de Deus nunca foi que os gentios, ou eu, vivessem pela lei, mas vivessem pela graça. Se fosse essa a intenção, o Senhor certamente teria escolhido alguém para proclamar aos seus ouvidos. Mas não. Quando ele proclamou a sua lei, aqui em Êxodo 20, ele falou em uma só língua. Em uma só língua. Porém, quando ele proclamou as boas novas da salvação, pelo sangue do Cordeiro falou na língua de todas as nações que estão debaixo do céu. Falou de tal modo que cada um, na sua própria língua em que havia nascido, pudesse ouvir a doce história da graça. Está em Atos 2, do 1 ao 11. O Evangelho nós ouvimos na nossa própria língua. E que bom que o Evangelho chegou a nós. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.